Período grego-macedônico. Aleluia. Falamos muito, irmãos, sobre essa questão do Império Egípcio, um pouquinho, quando estudamos o tempo do Pentateuco. Falamos também sobre o Império Assírio, quando falamos dos livros históricos ali. Falamos muito sobre o Império Babilônico, quando entramos nos livros dos profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, a gente entra já nesse período Medo-Persa, período depois de Malaquias, do período intertestamentário. Agora nós vamos falar do período grego. Esse período grego foi um período de muita cumprimento profético. Na visão de Daniel, o Império Grego é justamente o abdômen de bronze e as pernas, ou melhor, o abdômen e quadril de bronze, na visão do capítulo 2 de Daniel. Por isso que a gente está linkando sempre isso aqui a questão bíblica ao conhecimento, porque para você entender todo esse processo é necessário também voltar para a profecia e saber que há um cumprimento. Daniel viu tudo isso, reinos que sucederiam a reinos. Ele vê a cabeça de ouro, como nós já falamos, que era o Império Babilônico. Depois ele vê que o Império Babilônico é substituído por um outro império, que na visão da estátua era o cabeça de ouro sendo substituído pelo peitoral de prata e as pernas, o peitoral de prata e as pernas, os braços de prata. Mas na visão do capítulo 7, esse leão com asas, que era o cabeça de ouro, é substituído por um urso. E agora vem um animal que substituiu o urso, que assumiria o lugar do urso. Na visão da estátua, essa parte desse reino seria o abdômen e os quadris de bronze, que era o Império Grego. Na visão do capítulo 7, era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Essa é a situação da Grécia e da Macedônia. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a Grécia aqui. A Grécia, ela foi um país que praticamente nunca se organizou como nação forte. Havia cidades-estados, cidades independentes. Vamos lá. O declínio dessas cidades-estados gregas acontece antes mesmo do seu confronto com a Macedônia. A Macedônia, nós vamos ver um mapa aqui, ela ficava na parte norte da Grécia, e que depois, através do pai de Alexandre o Grande, submeteu a Grécia debaixo do seu poderio. Mas antes que isso acontecesse, havia disputas nas cidades-estados da Grécia. A Grécia foi quem produziu o maior berço de filosofia do mundo. Aristóteles, Platão, Sócrates, os pensadores, os matemáticos, os grandes inventores da antiguidade veio da Grécia. Foi quem começou a pensar diferente. Tudo vem da Grécia. Os gregos, eles eram realmente, principalmente de Atenas, realmente muito bons nisso. Mas aqui, ó, a guerra entre as cidades-estados havia destruído e fragilizado a Grécia. Então, no ano 431, começa uma guerra chamada Guerra do Peloponeso. E até o ano 338, a data onde Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, derruba a Grécia e as cidades-estados, na guerra chamada de Guerra de Queroneia. Cerca de um século, a guerra quase nunca parou na Grécia. Então a Grécia tinha tudo, irmão, para ser uma grande potência mundial, mas eles não eram unidos. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, estava sempre, Corinto até que não, mas Atenas e Esparta estavam sempre em guerra, chocando os dois. De um lado tinha Atenas, uma bela cidade, cidade de intelectuais, cidade-estado que se desenvolveu e deixou para o mundo um legado tremendo de ciência, de matemática, de uma série de coisas. Do outro lado temos a Esparta. Esparta era uma cidade de guerreiros, onde desde criança as crianças eram preparadas para ser um futuro guerreiro. E nessas duas cidades aqui nós temos a divisão do mundo da época. Você lembra da Ásia Menor, onde Paulo evangelizou na primeira viagem missionária? Daqui para cá nós temos a Ásia. Daqui para lá nós temos a Europa. Na primeira viagem missionária, Paulo, ele faz a obra aqui, ó, nesse miolo aqui. Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, é tudo aqui. Aqui é onde João escreve as suas 7 cartas. A carta de Éfeso, Esmirna,
Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. A ilha de Patmos ficava mais ou menos aqui acima. E aqui se desenvolve todo o processo, do mundo bíblico. Do outro lado do Mar Egeu estava a Grécia. País pequeno, mas que havia cidades que influenciou muito o mundo. De um lado nós temos Atenas. Atenas era uma cidade, um estado democrático, uma potência marítima. Foi em Atenas que iniciou a democracia, que esse é o governo do povo. Atenas era tão bem organizada que cada cidadão podia se candidatar a assumir um posto em Atenas uma vez em um ano. Em um ano, um cidadão comum podia ser um general, no outro ano ele podia ser um soldado. Era uma democracia e isso só funcionava em Atenas, porque lá todos os cidadãos tinham um compromisso em manter a cidade bem organizada. Os grandes pensadores, a medicina se desenvolveu muito em Atenas. De contrapartida, nós temos uma outra cidade na Grécia, chamada Esparta. Era um estado de oligarquia, oligárquico. Ao passo que Atenas era um estado democrático, era uma cidade democrática, Esparta era oligarquia. E o que era um estado oligárquico? Onde quem comandava eram famílias ou grupos donos de terra. E isso trazia muito desconforto à população, que cada dia se tornava mais pobre, mas era submetido por grandes proprietários de terra. Então, de um lado nós temos Atenas de uma forma de governo, e do outro nós temos Esparta de outra forma de governo. Só que Atenas era uma potência marítima. Esparta era um exército aguerrido, ao passo que um investia na questão intelectual, o outro investia na guerra. Por isso que tem aquele filme Os 300, onde os 300 espartanos, em parte, na verdade, não foi bem daquele jeito, mas os espartanos eram guerreiros. Um espartano valia por 10 de qualquer nação. Eram homens que desde criança trabalhavam e preparados para tudo, desde criança. E em Esparta, a criança que era doente era lançada na floresta para morrer, porque não servia. Nascesse doentinho, nem que depois ele podia se curar, não interessa. Coloca para a floresta. Se sobreviver. Então é assim que eles mediam. De contrapartida, nós tínhamos o meio termo aqui. Tebas. Aleluia. Tebas era uma cidade grega aliada a Esparta. Tebas era uma cidade que seria tampão, praticamente entre a Macedônia e a Grécia. A Grécia se desenvolvia mais. Aqui ficava Corinto. Aqui na Macedônia, nós na Bíblia encontramos a cidade Tessalônica, a Polônia, os Filipenses, é tudo da Macedônia. Eram meio gregos, não eram necessariamente gregos. E aqui nós vamos entender um pouquinho sobre essa história. Atenas, no século V, guiada por Simão e Péricles, torna-se uma potência imperial, mas confronta-se com Esparta, dando origem à guerra do Peloponeso. Eles começaram a guerrear, essa guerra durou, como eu já disse, só essa guerra do Peloponeso durou 27 anos. Ao todo, a guerra dos dois, mais de 100. Essa guerra dura do ano 431 ao ano 404, cerca de 27 anos, quando Atenas é derrotada. Atenas cai para os espartanos. Quando isso acontece, Esparta, que era a senhora do mundo grego a partir do ano 404, mas tinha uma estrutura institucional muito fraca. Atenas eram os homens da lei, eram os intelectuais, e sabiam muito bem como governar a cidade. Esparta era uma cidade de guerreiros, e guerreiros não sabem disso. Esparta derruba Atenas, mas Esparta não consegue administrar a Grécia. Se enfraquece e Tebas assume o lugar e derruba a Esparta. Aqui nós vamos ver mais um quadro onde a gente explica um pouco sobre isso. Então a Grécia estava fora do páreo, a Atenas estava fora do páreo, tinha caído para a Esparta, mas Esparta, por não saber organizar-se, por não saber administrar direito, caiu na mão de Tebas no ano de 371, na batalha de Leucas. Tebas sucede a Esparta na hegemonia sobre a Grécia, mas cai no ano de 362 na batalha de Matinéia. Vamos compreender um pouco mais sobre isso. Tudo aquilo que eu falei
preparam para que a Macedônia derrube a Grécia. A gente entendeu um pouco sobre a Macedônia, mas para chegar, como isso aconteceu e como é o período interbíblico, a gente tem que faz parte da apostila. A gente tem que entender essa fusão histórica, política da época. Porque isso tudo, tanto nos enriquece na questão intelectual, como também nos faz entender esse período interbíblico. Temos a Macedônia lá em cima. A Macedônia, com a capital em Pela, está situada ao norte da Grécia e é apenas semi-grega. Era uma cidade misturada, era um país assim, que fundia-se entre vários povos e culturas. Gregos de origem, os macedônios viviam, entretanto, em contato permanente com populações não gregas. Razão porque os atenienses, por exemplo, os qualificavam como bárbaros. Foi desse lugar que veio Alexandre o Grande, com esse pensamento que ele tinha de inovador, mas eles eram tidos pelos gregos como bárbaros, porque os gregos eram povos intelectuais, os atenienses eram intelectuais, né? É o pai da filosofia do mundo. Os caras, eles sabem e pensavam muito. Ateniense, ele se destacava entre os homens demais por a sua cultura, a sua sabedoria. Imagine em um estado, uma cidade onde um cidadão comum podia ser general em um ano e no outro um soldado, um defensor público. Então todos estavam preparados para assumir quase todas as funções da Grécia. Então com isso produziu um povo muito preparado na questão intelectual. E foi o povo que mais contribuiu para o desenvolvimento intelectual do mundo. Esse povo grego, os gregos foram tão fortes que quando Roma derrubou a Grécia e assumiu a hegemonia do mundo, Roma copiou tudo que a Grécia tinha. O Novo Testamento foi escrito também todo em grego. Por quê? A linguagem grega já era dita em todo o mundo, de tão bons que eles eram. Há vários tipos de grego. Tem o grego koiné, que era o que o povo falava, e o grego clássico. O grego foi uma língua inventada para intelectual, para ciência. A ciência, na questão do grego clássico, era para difundir poemas, coisas de ciência. E eles necessariamente não eram como a nossa língua, que se difere das demais. Ou uma palavra tem vários sentidos no grego. Uma língua específica. Uma língua para dizer necessariamente o que você quer dizer. E não o que você acha, não dá sombra de dúvida. E foi nesse contexto que Jesus, eu acredito, que preparou o mundo para que o Novo Testamento fosse escrito. O Novo Testamento ele veio praticamente todo em grego. Aqui, da Macedônia arcaica, quase nada sabemos. Mas segundo o padrão conhecido dos dórios primitivos, os macedônios deveriam formar tribos de pastores parcialmente nômades, cada uma chefiada por um rei. Cada tribo tinha um rei, esse rei também era o seu líder guerreiro e religioso. Havia um conselho de anciãos e uma assembleia. Com o tempo, as tribos elas acabavam entrando em conflito uma com a outra e acabavam controlando umas às outras. No século VII a.C., estrangeiros se instalaram, se estabeleceram entre os macedônios e acontece uma expansão do seu território e a consolidação de uma monarquia que se sustenta na aristocracia dos grandes proprietários da terra. A partir do contato e das alianças com a Pérsia, sob as pressões do persa Dário, o Estado macedônico absorve instituições políticas e militares do grande Império Oriental e se fortalece progressivamente até a época de Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Irmão, eu vou botar aqui um pouco o mapa para os irmãos entenderem. De um lado nós temos a Grécia, e a Grécia já travava guerra com a Pérsia durante muitos anos. Por diversas vezes a Pérsia tentou invadir a Grécia e se deu mal. Com isso, havia lá em cima, ao norte da Grécia, os macedônios, que estavam o tempo todo usando os benefícios da Pérsia para chegar onde queria, se estruturando, aprendendo, a questão política também. Com isso, todo o fundo histórico ficou pronto. Agora, a Grécia, entre as suas cidades-estados, brigando entre si, Atenas, Esparta, Tebas, se enfraquecendo cada dia, porque o próprio Jesus falou sobre isso, uma casa dividida contra si mesma não subsiste. A Grécia era muito forte, tinha muitas estratégias militares. Porém, a Grécia era fraca no sentido de estar o tempo todo brigando entre si. Até na igreja acontecia isso.